Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Espiritismo é trabalho e obra de restauração do cristianismo a favor do mundo. Todos sabemos que as fontes basilares da doutrina espírita permanecem inesgotáveis em alertamentos, informações, ensino e lições onde a mensagem de Jesus seja expressa em espírito e verdade. Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que estreia todas as quartas-feiras às 20 horas. É sempre uma alegria, uma grande honra recebê-los, estar aqui com vocês nesse momento, neste dia. O Evangelho estreia no YouTube e também na TV Fraternal, onde você acessa através do site, na www.fraternal.net.br. Estando no site, convido-os a navegar por ele, né? Lá vocês vão encontrar todo o conteúdo da rádio, matérias, artigos, programas, tudo pode ser acessado por lá, inclusive um breve roteiro de como fazer o Evangelho no Lar, caso você ainda não o faça. Então, fica o convite de que vocês conheçam o site e ali explorem o conteúdo que ali existe. Hoje iremos fazer o texto do capítulo 26, cujo título é Dar de graça o que de graça receber. Faremos aqui uma leitura, um breve estudo, uma reflexão dos itens 1 e 2, dom de curar. No YouTube, esse texto vai estar abaixo do vídeo, né? Então, e para quem não está vendo pelo YouTube e tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, então dá um tempinho para vocês procurarem aí, capítulo 26, itens 1 e 2, dom de curar. Recomendamos também, nessa navegação pelo site, que vocês, acessando, gostando do conteúdo ali, que verifiquem, façam o compartilhamento, né? A Fraternal está presente em todas as mídias sociais, né, redes sociais, então nos sigam também nessas redes e façam ali, deem o seu like, façam comentários, sugestões, aquilo que sentirem vontade, isso sempre é muito bem-vindo para nós todos. Eu estou aqui acompanhada, meu nome é Kátia, vou fazer a condução hoje, estou acompanhada do Daniel e do Paulinho, que estará aqui comigo para refletir junto a vocês sobre o texto que iremos ler. Tá? Então, para que possamos dar início, eu vou pedir ao Paulinho que faça a prece inicial para nós, por favor. Vamos, então, agradecer a Deus, primeiramente, a Jesus e a espiritualidade, por esse momento de poder nos reunirmos para ler, compreender e também colocar em prática esses santos ensinamentos. Que Jesus abençoe a todos nós e abençoe a todos aqueles que nos estão vendo e ouvindo e abençoe todo o nosso planeta, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos à leitura. Dom de curar. Item 1. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Item 2. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo por que nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. O texto é relativamente curto, né? E
acho que cabe primeiro a gente contextualizar o momento em que foi dito por Jesus isso, né? Naquela época, né? Naquele meio em que ele veio, né? Esteve presente para aquelas pessoas onde as doenças eram algo que preocupava muito. Eram situações onde as pessoas tinham grandes sofrimentos, né? Tinham grandes desejos de estarem recebendo a graça, né? Da cura, num paralelo com os dias de hoje. Claro que hoje a gente tem uma evolução gigante, né? Então, a condição hoje, em relação às doenças, é um pouco diferente, né? Então, esse dom que os apóstolos receberam, né, do Pai, né, de Deus, semelhante ao que Jesus tinha, ele, claro, né, não é nem necessário a gente levantar aí o grande dom que ele tinha, né, que ele nem precisaria, as pessoas nem precisavam tocá-lo, ele não precisava tocar as pessoas que se aproximavam dele pela grande energia, né, pelo grande espírito que ele era, né, só a presença dele já trazia tudo de bom para aquelas pessoas que estavam junto a ele, que acreditavam nele, né? Mas os apóstolos também tinham esse dom, e a gente pode fazer analogia não, a gente pode afirmar que o que os apóstolos receberam e eles tinham como grande dom era a mediunidade. A mediunidade, o quê? Onde eles expulsavam demônios, né? Que era o que se dizia, né, naquele contexto, naquela época. Então, esse grande dom que eles receberam, Jesus recomendou que eles usassem de forma sábia e sem cobranças, né, que poderiam se dar de várias maneiras, né. Mas acho interessante também a gente pensar, agora puxando um pouco mais para os dias atuais, é que o dom de curar foi o que me ocorreu fazendo um breve estudo aqui desse texto, é de que o dom de curar nós também temos esse dom de curar. E de como nós temos esse dom? Claro, já foi dito em muitos momentos, né, dentro da doutrina, nos estudos que fazemos, de que todos somos médiuns. Uns de forma mais manifesta, que podem se expressar, podem trabalhar, né, dentro dessa mediunidade que receberam, e outros de forma mais latente, né, dentro da gente, mas ainda não manifesta através do trabalho. Mas esse dom que nós temos, primeiramente, eu acho que ele depende muito da nossa postura mental, né? Do quanto nós cremos, do quanto nós temos fé em Deus, em Jesus, nas coisas que podem nos acontecer. Então, as grandes doenças atuais são quais, gente? As doenças do espírito, né? Então, se nós conseguirmos trabalhar bastante esse nosso lado espiritual, elevar nossos pensamentos, trabalharmos a nossa fé e a nossa gratidão, nós também havemos de ter o dom de curar. Se não doenças, grandes doenças, que talvez não seja o nosso propósito principal, né? Isso aí a gente deixa para os médicos, né, que estão aí numa medicina tão evoluída, mas sim de ajudar um pouco a abrandar as doenças do espírito, né, daqueles que nos cercam, daqueles com os quais convivemos, e quem sabe num trabalho mais focado dentro da doutrina, os irmãos que nos chegam e nos peçam algo. Então, vou abrir aqui os comentários com os meus amigos, pelas reflexões que eles também possam estar fazendo. Muito bom, né?
Primeiro os mais velhos, Daniel. Sim, sem dúvida. Essa leitura de hoje, Kátia, Daniel, nos leva sempre àquela questão da mediunidade de cura, né? Aos médiuns de cura, que isso já na época de Jesus, porque Jesus ensinou os apóstolos, podem curar. Aliás, Jesus disse, sois deuses, podeis fazer aquilo que eu faço e fiz, e muito mais do que ele fez, né? Porque também tem aquela frase, né, Kátia, Daniel, o que é da carne é carne, e o que é do espírito é espírito. Então Jesus, quando ele fala das curas espirituais e de expulsar os maus espíritos, ele já está se referindo exatamente ao espírito. A cura talvez não do físico, mas do espírito, né? Então já naquela época ele já está dizendo para a gente, olha, tem alguma coisa mais além do corpo físico, né? Só que era muito difícil a compreensão nesse período, né? E hoje a gente entende pela doutrina espírita, pelo Consolador Prometido, pelas informações, sim, nós temos esse corpo espiritual. E quantos casos, né? Talvez quem esteja nos vendo e ouvindo, diz assim, olha, eu fui fazer um exame e não apareceu nada, né? No corpo físico. Mas tem uma coisa constatada ali. E aí a gente vai entender que ela se manifesta no corpo espiritual. E aí é o dom de curar, né? Que aí a gente fala em preces pagas e curas pagas. Perde todo o seu valor, né? De acordo com os preceitos de Jesus. Porque se eu recebi de graça eu tenho que repassar, né? Em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida. Então o que Jesus quis dizer e ainda continua nos afirmando é que podemos sim ser esses médiuns. Talvez não esse médium de cura, mas você pode ser um médium de aproximação, de luz, né? Reforçando exatamente uma situação que ali no momento você pode, com uma breve prece, você pode acalmar o ambiente. Ah, mas eu não tenho dom de cura. Não, ok, mas você tem outros dons. Você precisa saber exatamente que você pode proceder uma cura, não exatamente uma cura de uma doença do corpo físico ou espiritual, mas você pode apaziguar exatamente um ambiente ali que se encontra muito complicado, muito constrangido, né? Então é por isso que cada vez mais que a gente lê a doutrina espírita e as explicações que são dadas nesse livro, nessa codificação, a gente vai entendendo um pouquinho mais do nosso interior. Porque a doutrina espírita, na verdade, os ensinamentos, é para você vir de dentro para fora, e não de fora para dentro, né? Então eu acho que esses ensinamentos hoje contribuem muito para que a gente possa entender um pouco esses movimentos do que está acontecendo atualmente, né? Quanto mais doenças, mais a gente vai ficando pensativo a respeito e como é que pode se curar, como é que não pode se curar. Mas principalmente, eu acho que a prece, ela tem um valor fundamental, inicial em todo esse processo. É mais ou menos o que eu achei do texto de hoje. Pegando o gancho no que a Kátia falou ali do início, que as doenças aparecem, as doenças surgem, como você também falou, eu posso não ser um médium de cura, mas a questão que ele está falando, curar os enfermos, ele colocou de uma forma muito ampla, curar os enfermos, mas eu acho que ele, concordo, o que ele quis dizer, as doenças da alma, né? Do espírito. As insatisfações, porque essa a gente aprende, não tem remédio para essa. Uma dor da alma, um arrependimento, um remorso, uma mágoa, tudo aquilo que fica mal resolvido e represado dentro de nós, como que isso pode se rebelar, de que forma? Exteriorizando através do corpo, né? E o corpo é exatamente para isso. A doença que vem é uma doença que vem lá do perispírito, que é expurgada. Então, é expurgado aquilo que faz mal para o espírito, que incomoda, que eu represei durante anos, uma raiva, uma ira, um ódio, um ressentimento. Então, aquilo é expurgado e colocado para fora. Então, como fazer isso? Mas eu não tenho o dom da cura. Quem falou que não? Todos nós temos, como a Kátia falou, todos nós somos médios, como você também falou. Não é acreditar que eu vou pôr a mão na pessoa e vou curar, mas aí levando para aquele sentido da caridade que Jesus já nos ensinou aqui no Evangelho, que não é só esmola, né? O que mais preenche os olhos de Deus, o que mais dá gosto aos olhos de Deus
É a nossa caridade sentimental. Então é quando eu me coloco à disposição do outro. Então é saber que o outro passa por uma enfermidade, seja física ou seja espiritual, como um ressentimento, ou seja uma doença na matéria, mas eu estou contigo. Sim. Como você disse, eu faço uma prece, eu converso, eu dou ouvidos para aquele que quer desabafar, eu dou um abraço para aquele que está carente. Perfeito. Eu estou junto, eu me faço presente ainda aqui em silêncio para aquele que está depressivo, que está angustiado, que não quer ficar sozinho. Então, eu me faço presente de várias maneiras e nessas várias facetas eu estou aplicando, na verdade, a caridade, que eu já entendi, que é uma gratuidade, mas que Sim. o bem não há preço que pague aquilo, né? No momento de luto, que a pessoa está entristecida e você chega com qual propósito? De estar presente. Você não tem palavras, muitos dizem, eu não sei nem o que dizer, mas a presença fortalece. Então nós estamos, de certa forma, curando aquele vazio que a pessoa está naquele momento, de forma que nós estamos juntos com você. Sim. Ou seja, o teu sentimento... Você se solidariza. Sim, o silêncio de uma prece. Isso que é que a gente vai aprender, que é a compaixão. Isso. O que dói em você, dói em mim. Então, eu estou junto nesse momento e eu não vou dizer empatia, mas eu tenho essa compaixão, é ser compassivo. Isso. E essa compassividade me permite, então, até de curar a pessoa. Porque quantas vezes a pessoa, olha, eu estava tão ruim, mas depois daquela conversa que tivemos, como foi bom conversar com você. Uma conversa que para nós não teve valor, não teve sentido, mas para aquela pessoa fez a diferença no dia dela. Um abraço, né? Fez a diferença no dia Às dela. vezes você não cura, talvez você não cure a doença, mas você alivia. Mas num silêncio de uma prece, você tem todas as condições de aliviar com essa pessoa. Ah, eu não consegui curar, mas espera aí, ninguém está dizendo que você tem que curar. Mas você pode ser solidário nesse momento, né? É como, eu estava lembrando, é como criança, né? Criança tem medo do escuro e só sabe a presença do pai ou da mãe junto, o que acontece? Ele enfrenta o escuro. Sim. Então é a mesma coisa que isso aí. A pessoa está com medo daquela doença, daquela situação que está passando difícil. Sim. E saber que você está junto com ela, que ela vai atravessar aquilo, como tantas outras situações já passaram, mas a forma de passar auxilie mais eu estando junto com ela. Então, vamos fazer. Então, não é isso, mas eu não trabalho em centro espírita. Mas quem falou que você precisa trabalhar no centro espírita? É como eu disse, uma conversa, um abraço, como você falou, uma prece. Tem várias maneiras de exercer isso. Paulo e Silas, quando estavam presos, né? Os soldados não se conformavam, que eles estavam em paz, radiando alegria, preso, né? E aí, qual que era o segredo dos dois? A oração com Deus. Então, são os contraditórios. Eu estou em sofrimento, mas eu estou muito feliz porque eu tenho exatamente essa oração com um plano maior. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Sim, né? E aí entra a questão, como você disse, que na sequência vem as preces pagas, e o quanto custa, ou quanto se poderia então cobrar de uma prece, ou de um abraço, ou de uma simples companhia, de uma conversa. Exatamente. Pois é. Interessante o tema. Nossa, dá para falar bastante. Muito bom, muito bom. O texto foi pequenininho, mas dá para tirar muito abrangente. Muita reflexão. Né? Ficaríamos aqui até amanhã. Faltou só uma coisa que me veio também com toda a conversa que a gente está tendo aqui. A oração, eu também concordo com você que a oração, ela não é uma simples oração, ela é quase que um medicamento. Quando é feita de coração, né? Quando é feita com sentimento, com coração. E a fé. E aí eu lembro daquele episódio que, dentro desse período de Jesus, da mulher que sangrava, né? Sim. Que ela tinha tanta fé, uma fé tão grande, tão tamanha, que ela se curou no simples toque lá da vestimenta de Jesus, né? Então é fé. E aí, só para completar, então, já que entramos na área dos exemplos, o Bezerra de Menezes também, quando o Chico psicografou certa medicação para uma frequentadora da casa, e ela falou: Chico, eu não tenho dinheiro para comprar medicação. E ele disse: minha filha, me perdoe, eu também não tenho dinheiro. E aí, nisso, ela foi indo embora. Aí ele pediu para que a chamasse novamente, aí ela voltou e ele falou assim: olha, Dr. Bezerra de Menezes acabou de me dizer que você pode pegar essa receita aí, esse papel, picar, colocar na água, que vai fazer o mesmo efeito. Pois é. A fé, né? Pois é a fé. É a fé. Então é o dom de curar, tá aí. Ponto.
A gente buscando essa conexão, né, com Sim. o divino, com Jesus, né, com os nossos benfeitores, Só né? não podemos ser que nem escriba e fariseu, né, que fala da boca para Para fora. O escriba e fariseu, ele E aí fala um monte de permanecemos, coisa. como Jesus falou, hipócritas, né? Hipócrita, né? Fale com o coração, poucas palavras, e não faça um dicionário, porque também não vai resolver o problema. Tem que ter 100% Não é a quantidade, né? é a qualidade da sua prece. É isso aí. Então, e vocês? O que acham desse tema? O que vocês trariam de reflexão? Então, fica a sugestão de que vocês também reflitam aí dentro de vocês, com quem vocês estejam, ou mesmo sozinhos, para também ter o seu pensamento, a sua reflexão desse tema pequenininho, mas grandioso em ensinamento, né? Como tudo que Jesus deixou para nós, né? Então agora vamos para a nossa parte final, que é a nossa prece final e as vibrações que eu vou pedir ao Daniel. Por favor, Daniel. Com o pensamento elevado em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, nos confortando e consolando, agradecemos todas as curas que nós já recebemos em nossas vidas, principalmente na que presenciamos nesse momento, do entendimento, da compreensão, onde temos a oportunidade de absorver o que Jesus nos fala através da doutrina espírita, através do Evangelho de Jesus, e absorvendo todas as suas palavras, os seus ensinamentos, vai nos tornando fortes, na certeza do amparo divino constante, na certeza da presença de Jesus com seus ensinamentos em nossos pensamentos a todo instante, e basta que para isso eu os coloque em prática no meu dia a dia e eu sinta a própria cura em mim mesmo. Sempre lembrando que Jesus me ensina e ensina a todos nós, para que eu não faça aos outros aquilo que eu não quero receber. Então esse é o caminho de Jesus, ele é simples, ele é fácil, e eu devo então sobrepor todos os vícios que eu carrego para manter esse ensinamento vivo em meu pensamento e assim curando-me das chagas de tantas outras vivências, onde fui prepotente ou arrogante, onde eu fui de forma que não deveria ser. E Jesus também não quer que sejamos culpados, porque a culpa nos gera enfermidade, mas Ele quer que compreendamos e através dessa compreensão caminhemos no sentido correto. Então, por isso a misericórdia divina nos permite fazer de novo, mas fazer de uma maneira melhor, lembrando que Ele nos capacitou e sabe da nossa capacidade de seguir nesse caminho de melhoria. Então, por tudo isso, sejamos gratos por essa oportunidade de refazer, lembrando que esse momento é efêmero, é passageiro e mais um se passará, mais uma vida se passará, mas a forma que se passará é que vai contar e como eu a conduzi na minha caminhada terrena. Então, jamais nos esqueçamos do amparo divino, jamais nos afastemos dos ensinos de Jesus, pois assim estaremos acalentados pela luz divina e orientados pelo amor da Mãe Maria, que nos orienta e nos envolve com ternura e brandura sempre. E assim, nós pedimos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e a Mãe Maria também, que abençoe a todos os lares, as famílias, aqueles que estão necessitados, principalmente de compreensão, mas que antes da compreensão é necessário aquela falta que faz, ainda que seja material, seja de um trabalho, seja de alimento, seja de recursos financeiros, que sejam iluminados e protegidos pela espiritualidade amiga que se faz presente, bastando, como aqui foi dito, fazer uma prece de louvor e graças por tudo que temos, pelo que somos, ainda que diante da dificuldade, jamais estaremos desamparados. Então, que Jesus nos ampare, que Deus nos ilumine e que Mãe Maria nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então chegamos ao término de mais um Evangelho no Lar, da Rádio TV Fraternal, sempre com o coração um pouquinho mais leve, sempre um pouco mais felizes, né, pela companhia de nós aqui, amigos, e com vocês aí,
nos acompanhando, nos assistindo. Vale sempre a recomendação de vocês, ao fazer o Evangelho, manterem uma jarra, um copo com água, né? Como nós temos aqui, é sempre bom, porque ele recebe bons fluidos e ao término a gente toma essa água, né? E vamos aqui agradecendo a companhia, pedindo que ao visitarem o site da Fraternal, ao assistirem os nossos conteúdos, deixem opinião e compartilhem com os amigos, com aqueles que vocês desejam também envolver em bons pensamentos e bons ensinamentos. Então, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e até a próxima. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.